que são 10 pontos chaves para o uso de tourniquet no APH, e aqui eu garanto para vocês que a gente vai tirar um bocado de dúvidas. São 10 pontos chaves, e a maioria das dúvidas que vocês têm, que vocês mandaram para a gente na pesquisa do Drive, que a gente enviou para vocês lá, para a gente justamente montar esse workshop, que vocês mandaram as respostas lá para a gente, vocês vão estar vendo que muitas das respostas a gente vai estar tirando agora essas dúvidas agora, tá? Primeiro tópico aqui, ó, já foram 2 de vez aqui, perdão, mas vamos lá. Esperar tempo demais para posicionar um tourniquet é um erro, e colocar proximal ao local da hemorragia e não usar em articulações. O primeiro tópico, esperar tempo demais para posicionar o tourniquet, a gente falou, inclusive agora, eu falei anteriormente a esse comentário, né? As pessoas não podem ter dúvidas para aplicar o tourniquet. Se vê que o sangramento, observou que o sangramento, notou, avaliou que o sangramento é ameaçador da vida, em uma extremidade, é para aplicar o tourniquet. Porque mesmo que, depois de sua avaliação, que pode ser equivocada, um profissional de saúde pode fazer uma outra técnica que não seja aplicação do tourniquet. Pode, como já perguntaram aí, converter o tourniquet em curativo. Existe um critério para isso, a gente vai falar mais na frente. Colocar proximal ao local da hemorragia grave. Não usar em articulações. Proximal, gente, ó, vou botar minha mão aqui, tá? Todas as nossas regiões do corpo têm proximal, medial e distal. Se eu pegar o meu dedo indicador, tem falange distal, medial e proximal. Então, quando a gente fala proximal, sempre vai ser, como o Léo disse, mais próximo ao centro do corpo. Se eu pegar meu antebraço, eu tenho região distal, medial e proximal do antebraço. E do membro superior direito, a distal é a mão, medial é o antebraço e proximal é o braço. Então, todas as regiões mais proximais são mais próximas ao centro do corpo. Para a utilização do tourniquet, é a região proximal, ou seja, como os manuais antigos diziam, entre o ferimento e o coração, para você interromper o fluxo que sai do coração para o ferimento. Mas, de preferência, para você não errar, o mais alto que você puder e mais apertado possível também. Show de bola, Marcelo. Era isso que eu ia complementar, né? Isso diminui a chance do erro, né? Diminui a chance do erro, se colocar proximal aí. Isso aí. Próximo ponto, apertar o suficiente para parar a hemorragia. A gente não precisa perder tempo aqui, porque é um dos critérios, né? Então, óbvio que você não vai deixar o tourniquet folgado com o paciente sangrando, mas isso está lá. Esses pontos, tá, pessoal? Nós retiramos do Hartford Consenso, todos eles. Nenhum deles foram criados da nossa cabeça aqui, tá tudo na literatura. Próximo ponto, caso o tourniquet... Diga, Jack. Só fazendo antena aí no que quando você fala de apertar o tourniquet, de fato. Lembrando que quando a gente aplica o tourniquet, ele gera dor, não é isso, Marcelo? E não quer dizer que o paciente vai falar da dor, que o tourniquet já está efetivamente, né, posicionado, enfim, ali você não vai fazer mais o torque. Então, quem vai dizer isso para a gente realmente é a parada do sangramento. Excelente observação, Jack. Inclusive, a gente vai discutir até da dor sobre outra visão em um desses 10 pontos aqui. Mas é importante dizer que o paciente reclamou ali, o que importa é parar essa hemorragia. Aí nós vamos ver mais para frente que, obviamente, que o tourniquet dói, e se a gente tiver possibilidade de fazer analgesia para esse paciente, a gente vai estar fazendo, a gente vai ver isso aqui mais para frente. Nesse outro tópico aqui, fala que se o primeiro tourniquet não for efetivo, devemos posicionar um segundo tourniquet proximal ao primeiro. Essa recomendação está lá no Hartford Consenso, e eu queria saber aí qual é a opinião de Marcelão em relação a isso. Sabia que você ia me perguntar. Vamos lá. Pessoal, com o tempo de trabalho com isso, e eu posso me permitir dizer, tá? Quem já foi meu aluno sabe, eu tenho, de tanto tempo treinando e utilizando, eu sei que essa segunda aplicação de tourniquet, ela pode não ser necessária. Quando? Eu vou fazer uma analogia. Até houve um comentário hoje. Quando a gente tinha o material de controle de hemorragias com pressão direta, o colega colocou ainda há pouco, colocava uma gase sobre a outra, sobre a outra, sobre a outra e não retirava a primeira. Por quê? Porque não existia técnica de preenchimento de feridas. Então, a literatura reconhecia, através da história de acontecimentos, que o sangramento às vezes não parava. Então, falava assim, põe uma gase sobre a outra. Como essa literatura, o Hartford Consensus, é feito para todo o público em geral, eles querem, como assim com a American Heart, que todos façam algo. Então, a gente tenta acertar todos com uma grande informação de uma forma simples. Ou seja, ele pede para aplicar o tourniquet entre o ferimento e o coração. Se não der certo, ele pede para aplicar um segundo. Por quê? Porque já não deu certo. Algumas vezes já tem histórico de não ter dado certo. Então, eles explicam, não deu certo, você não precisa afrouxar o primeiro, você põe um outro tourniquet. Só que a realidade deles é que o tourniquet não é caro. É fácil de adquirir e as pessoas podem até adquirir hoje, inclusive, em kits de atendimento ao público, né, na rua.
Então, para a gente, aprender a aplicar o torniquete é ter a facilidade de saber que quanto mais alto, nesse caso, você tem um ferimento grave, quer aplicar um torniquete, aplique para fazer a oclusão da artéria. Se você consegue aplicar para fazer a oclusão da artéria, eu não vou ter ressangramento ali, a não ser que afrouxe o torniquete. E se for um membro grande demais, até acho que tem esse tópico mais na frente, só se o torniquete não couber naquela circunferência. E aí você pode, inclusive, melhor do que colocar um do lado do outro, já que ele não cabe sozinho na circunferência, não vai caber também o segundo. Você pode até, eu já fiz esse teste, emendar um torniquete no outro da mesma marca e fazer um aperto tradicional na altura mais proximal do corpo, se for no membro inferior que seja grosso o suficiente, bastante grande, na altura da virilha, porque é ali onde tem menos músculo de coxa para a gente apertar. Então, a segunda aplicação do torniquete eu gosto de questionar por conta do meu tempo de uso e verificação de funcionalidade. Marcelão, essa recomendação que você falou aí de emendar um torniquete no outro, uma dúvida, isso é uma coisa que é uma experiência sua que você deduziu ou é algo que está descrito em alguma literatura? Experiência prática. Eu tive um aluno que ele era bastante grande na sala de aula e ele não cabia um torniquete CAT na coxa dele. E, obviamente, se não cabia um torniquete, o segundo também não ia caber lateralizado, ou seja, lado side by side ao outro, lado a lado. O que eu fiz? Eu peguei a mesma marca de torniquete, encaixei na fivela o outro e foi um torniquete do dobro do tamanho e apliquei e esperei para ver se ele sentia que a perna perderia fluxo sanguíneo. E deu certo. Então, é uma parte prática que não aparece nas literaturas ainda, né? E porque as pessoas provavelmente não tiveram essa falta de oportunidade, né? De achar uma pessoa com uma coxa tão larga como eu achei. Inclusive, é um amigo meu da Marinha que treinou junto comigo em Brasília há uns 2 anos atrás. Eu acho que até esse workshop é um workshop que a gente está aqui para debater, né, e para trocar ideias, né? Eu, particularmente, eu sou um pouco mais conservador em relação a adaptações que nós criamos, de certa forma, apesar de estar utilizando um torniquete oficial, 2 torniquetes oficiais, fazer a adaptação de um no outro seria uma certa forma de improviso no meu entendimento. Não que eu seja contra improviso, ao contrário, eu acredito que existem princípios e preferências, e o princípio é parar a hemorragia, e eu tenho que encontrar uma forma de parar essa hemorragia. Na literatura estão descritas as formas testadas que são efetivas, mas eventualmente existem situações onde não existe uma forma descrita para eu conseguir aquele êxito. Exatamente. Também aprendi com você que torniquetes improvisados são muito perigosos de serem recomendados, apesar deles aparecerem na literatura lá do PHTLS, etc. Se o torniquete não estiver disponível comercial, você vai fazer uso de um torniquete improvisado, só que ele não fala qual tipo de torniquete improvisado, e nós sabemos que a depender do tipo de torniquete improvisado, você corre risco de criar mais dano do que benefício, então é arriscado sair recomendando o torniquete improvisado sem dizer qual tipo de torniquete improvisado é de fato efetivo e deixar cada um escolher aquele método que ele acha melhor. Então isso também eu acho algo arriscado. Mas eu acho interessante ideias que são desenvolvidas, como essa, de um problema que foi encontrado e uma possível solução. Para mim isso gera uma hipótese que merece ser testada cientificamente, como você falou. Ainda não está na literatura. É uma hipótese de um especialista que pensou numa possibilidade. Mas eu acho que isso merece, por exemplo, um teste, né, para ver se isso de fato pode ser utilizado e se sustenta em um N maior de tentativas, etc., para ver até que ponto isso é possível. Então, a hipótese que o Marcelo levantou por uma experiência própria de um relato de um caso de um treinamento em alguém que tinha um membro maior. Mas eu poderia trazer aqui a possibilidade de utilizar outros métodos, assim como quando nós não temos um torniquete comercial que possa ser utilizado, ou quando não se recomenda, por exemplo, o torniquete improvisado, fazer, por exemplo, o uso de um curativo ou de uma pressão direta ou de um outro método que a gente possa vir a obter êxito também. Exatamente. Nesses casos aí, a gente inclusive fez uma live falando sobre isso, quando perguntou, quando não tiver um torniquete manufaturado, como eu faço então? Aí a gente falou sobre, tem até um trecho de uma live, né, você fez um cortezinho e colocou. Eu disse assim, a próxima técnica, né? Como nesse caso era um treinamento e a gente estava aplicando o torniquete, eu queria ver essa aplicação nesse membro. Mas a gente pode puxar até uma informação que eu tenho das cintas pélvicas, por exemplo. A cinta pélvica, elas têm tamanhos variados.
E os torniquetes hoje, eles têm uma prerrogativa de ter uma extensão, um tamanho de mais ou menos 1,5 m de comprimento para os torniquetes que são recomendados. Então, quando passa disso, provavelmente, eu estou falando um número mais ou menos aproximado, tá, gente? Porque, nesse caso, foi uma tentativa de ver como faria para utilizar naquele membro. Eu não estou dizendo que a gente precisa fazer isso para todos. Se o ferimento for um ferimento compatível com o curativo compressivo, eu sou o primeiro a indicar. Faça o curativo compressivo. Faça o preenchimento de feridas. O torniquete improvisado ele não funciona. E nas próprias literaturas e nos próprios vídeos do Rashford Consensus Stop the Bleed apresenta. Se você quando você tem um ferimento grave, use o torniquete manufaturado, ache um manufaturado ou produza um. E aí ele diminui o foco do torniquete improvisado, clareia o torniquete manufaturado e diz assim, porém, os torniquetes manufaturados são mais efetivos. Então, ele já esclarece dizendo que eles são mais efetivos, porque os outros existem as possibilidades, inclusive em estudos dizendo que eles falham, infelizmente, falham mesmo, aliás, podem causar iatrogenias graves aí. Eu vou aproveitar aqui também, Marcelão, para levantar uma outra questão em cima dessa citação aqui, desse quarto ponto. Caso o primeiro torniquete não seja efetivo, devemos posicionar um segundo torniquete proximal ao primeiro. Essa é uma recomendação que está lá no Hartford Consensus, e que, ao dar a recomendação de utilizar o torniquete o mais alto e apertado possível, se ele já está o mais alto e apertado possível, não tem como utilizar um outro na proximal. Exato. Você poderia até usar um outro, você não tem como, você já botou o mais alto e apertado possível na recomendação. E aí, essa recomendação ela faz sentido dentro do Hartford Consensus, para quem está nos acompanhando está ciente disso, porque o Hartford Consensus ele traz na sua literatura a possibilidade de aplicação do torniquete 2 a 3 polegadas acima do ferimento, não em cima, mais alto. Então, o Hartford Consensus, ele não traz ali a questão do torniquete mais alto e apertado possível, mas outras literaturas trazem. Por exemplo, o próprio PHTLS fala que tem que ser o mais alto e apertado possível, assim você simplifica. Como o Hartford Consensus ele parte de uma outra preferência, que seria colocar esse torniquete ali 2 a 3 polegadas, que daria 7 a 8 centímetros acima, se eu não me engano. 5 a 7. 5 a 7 centímetros acima. Então, haveria, a priori, a depender do local do ferimento, a possibilidade de colocar um segundo na proximal. Exatamente. Coisa que não é possível. Coisa que não é possível se você colocar ele o mais alto e apertado possível. Mas, como o Marcelão falou, se você colocar um torniquete oficial o mais alto e apertado possível, certo? E ele for bem aplicado, então esse torniquete ele vai parar o sangramento. Vai funcionar. E aí você não vai precisar de um segundo. Eu vou até projetar aqui a próxima aqui, que a gente já emenda essa discussão, que ele fala justamente que o segundo torniquete, segundo a experiência lá, é que ele é frequentemente necessário justamente nos casos dos membros inferiores mais grossos. Exatamente. Quando a gente fala, eu gosto de brincar, Léo, e eu garanto isso para você. Eu gosto de falar muito isso. Quando a gente treina pessoalmente, eu trago as pessoas para treinar comigo, a gente consegue treinar em vários locais presenciais. Eu provo para as pessoas que quando você consegue ter uma aplicabilidade com critério, e aí eu peço para as pessoas, tire o torniquete de cima do músculo, ponha na interseção muscular entre o tríceps e o bíceps e o deltoide. Quando você for aplicar no membro inferior, tire da coxa e ponha na altura da virilha, na junção coxofemoral. Ali você não tem resistência muscular. Uma vítima que sangra, tem dor, está estressada, ela tem contração muscular. E essa contração muscular, com o torniquete aplicado, ele vai ter resistência no aperto. Mas quando você aperta o torniquete, você diminui o fluxo sanguíneo, que para e faz o membro ficar com parestesia, diminuição de fluxo sanguíneo, e obviamente, se você tem diminuição de fluxo sanguíneo e parestesia, a dor diminui. E quando a dor diminui, o que acontece com esse músculo que estava estressado, hipertrofiado, ele diminui de tamanho porque diminui e relaxa. Então, até relatos de torniquetes que afrouxaram, e às vezes as pessoas querem culpar o equipamento, foi, infelizmente, por uma aplicação no local onde estava de maior tamanho por conta do estresse muscular e da dor, e
que depois diminui o tamanho por conta da aplicabilidade do torniquete, que diminui o fluxo sanguíneo. Então, quando a gente treina pessoalmente, treina as pessoas presencialmente, a gente consegue demonstrar isso com mais facilidade. Mas eu espero que vocês tenham entendido isso aí. Próximo tópico, verificar que o pulso distal do membro está ausente após a aplicação do torniquete. Essa é uma forma de você garantir que esse torniquete interrompeu o fluxo arterial, né? Que é aquela recomendação que estava lá. Tem que interromper o fluxo arterial e se interromper, obviamente, o pulso vai estar ausente. Se você não interrompeu, vai ter um fluxo ali presente. E como o Marcelo falou, a reavaliação continuada pode ser que lá na frente esse torniquete afrouxe ou ele afrouxe devido à diminuição, né, do volume do membro e ele volte a sangrar, volte a ter pulso. Então é uma forma de garantir que ele foi bem aplicado. Ô, Léo, nesse item de verificação de pulso, né, tem um médico que inclusive é parceiro aqui do canal, já tem live com a gente, que é o Doc Caveira. Ele faz essa técnica na prática, né? Ele faz uma autoaplicação e ele utiliza um equipamento de ultrassom para poder mostrar. Tá lá no Instagram dele, quem quiser visitar e verificar, é interessante. O Doc Caveira fez uma live com o Ednei lá no nosso Instagram há um tempo atrás. Eu estive com ele, não sei se ele lembra que eu estive com ele lá num evento, se eu não me engano, lá em São José do Rio Preto, em São Paulo, num simpósio que a gente participou. Eu não me lembro se é isso mesmo, depois eu tenho que confirmar com ele, mas eu tenho a impressão que a gente se conheceu lá, foi rápido nesse evento, que foi um evento maravilhoso, inclusive. Teve um campeonato de APH muito bacana lá. E aí, sempre juntos aí, sempre admirando muito o trabalho dele, inclusive. Bem lembrado aqui, foi bom você citar o Doc Caveira aqui, Jackson. Vamos aqui, ó. Pois é. Checar periodicamente que o sangramento continua contido, então aquela reavaliação continuada clássica, importante. O uso correto... Tudo no APH, né? Como, Marcelo? Como para tudo no APH, uma reavaliação é sempre necessária. O uso correto do torniquete pode causar dor, como a gente mencionou anteriormente, e, quando possível, realizar analgesia. E, além disso... Desculpa aí, Léo, eu vou falar rapidinho, antes de você falar isso último. Para os instrutores de controle de hemorragias raiz, daqueles que começaram a administrar curso de controle de hemorragias lá no final de 2016 para 2017, a gente hoje está no 2.0, tá? Quem é instrutor do Colégio Americano de Cirurgiões, como eu. Aí, inclusive, o Bruno Ursino está aí. Ele me acompanha desde 2012, ministrando cursos, e depois de 2016, cursos de controle de hemorragias. Os slides anteriores eram livros, porque eles não entendiam que as pessoas conseguiriam transmitir o curso facilmente, então eles tinham que ser explicativos com tópicos bem esclarecidos. Hoje eles colocam tópicos somente para o instrutor esclarecer com a própria fala e experiência. E um dos tópicos no final dele, inclusive, dizia: se a vítima sentir dor, ela vai ser tratada com medicamento analgésico pelo profissional competente. Excelente. Simples assim, ele fala. E isso vale não só para a aplicação do torniquete, como um paciente de trauma que está com dor, o paciente clínico precisa de analgesia, né? Mas assim, a analgesia a gente sabe que não é a primeira prioridade. Existem prioridades onde você vai primeiro buscar as medidas que diminuem mortalidade, de preservação de vida, para depois, no momento certo, entrar com analgesia para esse paciente, porque isso vai acalmar, vai tranquilizar, vai diminuir às vezes a frequência cardíaca desse paciente, porque a analgesia vai trazer esse alívio, que é importante. E esse último tópico aqui, ó, anotar o horário do posicionamento do torniquete no paciente e no prontuário. Então, tem lá no torniquete, como nós mostramos anteriormente aqui, por exemplo, da Desmodus aqui mostrando, tem aqui uma partezinha branca para você anotar. Aqui no CAT ela aparece aqui nessa fivelinha. Então, sempre é importante saber o horário do torniquete.